dia, meninos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre tipos de matrizes, beleza? Tipos de matrizes. Olha só, algumas matrizes, elas apresentam certas características que recebem nomes especiais, tá bom? Então vamos ver quais são essas matrizes, beleza? E aqui em matriz, meninos, eu vou determinar, e classificar os elementos da seguinte maneira. Aqui, ó, eu chamo de linha, certo? E aqui eu chamo de coluna. Então, por exemplo, nessa matriz eu tenho duas linhas, primeira linha, segunda linha e duas colunas, entendeu? Aqui eu tenho primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, certo? Aqui nessa, por exemplo, eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha. Eu tenho aqui primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, certo? Então, eu tenho sempre linha, coluna, beleza? E aí, meninos, toda vez que eu tenho uma matriz onde o número de linha for igual ao número de coluna, essa matriz, ela recebe um nome especial. Veja que ela lembra uma figura geométrica. Qual figura? Onde os lados são iguais? Um quadrado. Então, essa matriz, ela é chamada de matrizes quadradas, tá bom? Então, vamos agora generalizar isso. Uma matriz A de ordem M e N, onde, meninos, M é linha e N é coluna, então eu tenho linha, coluna, beleza? M vezes N. É denominada matriz quadrada quando o número de linhas é igual ao número de coluna. Isto é, olha só, M é igual a N. Como eu disse para vocês, M é linha. Então, linha é igual a coluna, ou seja, número de linha é igual a número de coluna. Neste caso, nós dizemos que a matriz A é um tipo, é do tipo N vezes N, ou seja, de ordem N, e é indicada por AN, certinho? Vamos ver como que funciona. Assim como os quadrados, as matrizes quadradas também possuem diagonais. Então, vamos considerar essa matriz genérica aqui. Olha só. O que quer dizer A11? É o elemento da primeira linha, primeira coluna. Tá vendo que esse A, ele está aqui na minha primeira linha, primeira coluna? Observe o próximo elemento, A12. Esse elemento está na primeira linha, segunda coluna. Então, esses números aqui, meninos, indicam linha, coluna, tá bom? Já coloquei para vocês lá atrás, vou colocar aqui de novo. Linha e coluna, certo? Linha, coluna. A1, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, tá vendo? Tá na primeira linha, terceira coluna, certo? Então, essa matriz, ela tem ordem 3. Por quê? A ordem 3 é uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, tenho 3 linhas e 3 colunas, certo? E agora, meninos, quais são as diagonais dessa matriz? Então, vamos observar aqui, Como eu disse para vocês, essas matrizes, elas também vão possuir diagonal. Então, eu tenho primeiro essa diagonal aqui, ó, que é A1, A22 e A33, beleza? Onde o meu número de linha é sempre igual ao número de coluna. E essa diagonal, meninos, é chamada de diagonal principal. Viu? Que legal? E eu tenho também essa outra diagonal, Essa minha outra diagonal, que é formada pelo elemento A13, A22 e A31, ela é chamada de diagonal secundária, tá? Então, aqui eu tenho a minha diagonal principal e a minha diagonal secundária. Isso acontece na minha matriz, o quê? Quadrada, beleza? Quanto aos índices, dos elementos da diagonal principal, o que podemos observar de interessante? Então, nós podemos observar que eles são iguais, como eu disse para vocês. Lá na diagonal
Olha, principal, os índices são iguais, tá vendo? 1, 2, 2, 3, 3. Certo? Quanto ao índice dos elementos da diagonal secundária, o que podemos observar de interessante, meninos? Ah, essa é mais difícil. Então, vamos lá. Vamos analisar os elementos de A1, 3, da diagonal secundária. A ordem da matriz é 3 e o elemento 1, 3 está localizado na primeira linha, terceira coluna. Como eu disse já para vocês, né? O que significa esses índices? Aqui, o primeiro é sempre o número aí, a ordem da sua linha, e depois da sua coluna, certinho? E aí, aqui, ó, somando 1 com 3 dá 4, que é justamente a ordem da matriz mais 1. Será que isso acontece em todos os elementos da diagonal secundária? Vejamos. Então, vamos ver. Olha só, se eu pegar aqui, ó, segunda linha, segunda coluna, fica 2 mais 2. 2 mais 2 é 3 mais 1, que é a ordem da matriz, mais ainda o elemento 1. E do mesmo jeito acontece com o elemento 3, 1, né? Que é 3, a ordem da matriz, mais 1. E aí que vai dar 4, né? Sempre isso. Tá bom? Mas isso aqui, meninos, é só uma observação a mais para vocês, tá bom? Vocês entendendo o que é diagonal principal, o que é diagonal secundária, isso aqui são elementos a mais, informações a mais para vocês. Então, anota isso aí, ó. Em uma matriz quadrada A, de ordem N, os elementos A e J, em que 1 mais N mais J é igual a N mais 1, forma a diagonal secundária, tá bom? Agora, vamos observar umas matrizes aqui, tá? Matrizes quadradas. O que está acontecendo de especial? Olha só, vamos a ver. Nós temos aqui, abaixo da diagonal, nós temos aqui elementos nulos. Tá vendo o que está acontecendo? Aqui, ó, eu tenho a minha diagonal principal, e abaixo dela eu tenho elementos nulos. Certo? E aqui, nessas duas outras matrizes, eu tenho acima da minha diagonal principal elementos também todos nulos. Certo? E o que isso tem a ver? Os elementos nulos acima ou abaixo da diagonal principal estão na forma de um triângulo. E a soma de suas quantidades apresentam números triangulares. Então, vamos observar. Aqui, eu tenho 1. Aqui, eu tenho 3. Aqui, eu tenho 6. E aqui, eu tenho 10, né? Ou seja, eles estão em forma de triângulos. E a soma de suas quantidades representam números triangulares. Certo? Olha o que acontece. Esses são os números. Aqui formei um triângulo, olha que legal. Aqui eu também formo um triângulo de elementos nulos. Aqui também eu formo um triângulo de elementos nulos. Tá vendo que interessante? Quando isso acontece, o que eu tenho, meninos? Uma matriz quadrada de ordem N é denominada matriz triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, aqui eu já encontrei outra coisa, né? Então, aqui vocês já aprenderam o que é uma matriz quadrada, quando N é igual a M, ou seja, o número de linhas foi igual ao número de colunas, e também já concluí para vocês, né, o que é uma matriz triangular, que é quando esses elementos acima ou abaixo da diagonal principal são elementos nulos, beleza? Nesse tipo de matriz, A e J, ou seja, o elemento linha-coluna é igual a 0 para I menor do que J, ou seja, para linha menor do que coluna, certinho? Ou A e J é igual a 0 para I maior do que J, tanto faz, tá? Então, essa matriz triangular, ela pode ser inferior ou superior, né? Quando que ela vai ser superior? Olha o que acontece. Quando os elementos nulos estão abaixo da diagonal principal, certo? E quando que ela vai ser matriz triangular inferior? Quando os elementos acima da diagonal principal são nulos, beleza?
Essa é a denominação. Inferior, superior. Então, aqui eu coloquei algumas matrizes aqui para vocês. E aí eu quero o seguinte. O que elas possuem de especial? Olha só. Os elementos acima e abaixo da diagonal principal são todos nulos. Agora eu não tenho mais aquele exemplo, né, do meu exemplo anterior, da questão aí anterior, onde eu tinha outros tipos de números, né, e ela era uma matriz triangular inferior ou uma matriz triangular superior. Eles estão dispostos na matriz triângulo como na matriz triangular. Então, aqui eu tenho todos os meus elementos, exceto da minha diagonal principal, eu tenho todos os meus elementos nulos. O que acontece? Aqui está vendo que eu formei agora dois triângulos. Olha só, só sobrou a diagonal principal para mim analisar, certo? Então, nós percebemos que as matrizes dadas, elas deixam em evidência só os elementos da matriz principal. Beleza, o que acontece? Toda matriz quadrada de ordem n, em que os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos, ela é denominada matriz diagonal, certo? Beleza? Nesse tipo de matriz, meninos, os meus elementos A e J é igual a zero para todos os elementos onde I é diferente de J. Ou seja, onde a minha linha é diferente de coluna, todos os elementos são zero, beleza? Então, nós podemos observar que a matriz diagonal ela é um caso particular da matriz triangular, porque ela apresenta algumas características semelhantes, né? É uma matriz quadrada e os elementos acima e abaixo da diagonal principal têm fórmula de triângulo. E agora, meninos, o que essas matrizes quadradas têm de curioso? Beleza, vamos analisar. Primeiro, eu estou vendo que são matrizes triangulares. Beleza, mas ainda em matriz triangular, eu tenho os elementos acima e abaixo iguais a zero, né? Acima e abaixo da minha diagonal principal iguais a zero. Então, ela é uma matriz diagonal. Tá, tranquilo. Mas o que ela tem de curioso? Todos os elementos aqui da minha diagonal principal é 1. Ou seja, né? Todos iguais a 1 e os demais iguais a zero. O que acontece? A matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos, né, e os elementos demais são nulos, ela é determinada matriz identidade. Então, aqui eu tenho matrizes identidades. Então, aqui, reforçando, para ser uma matriz identidade, ela tem que ser quadrada, triangular, diagonal e com a minha diagonal principal igual a 1, certinho? Os demais elementos iguais a zero. Ou seja, nesse tipo de matriz, A1J é igual a zero para 1 diferente de J. E AIJ é igual a 1 para 1 igual a J. Vou fazer isso aqui para vocês, ver como que funciona. Aqui, eu tenho aqui uma matriz, por exemplo, 2 por 2, tá? Então, eu tenho assim, aqui vai ser A1, a primeira linha, primeira coluna. Aqui vai ser A12, a primeira linha, segunda coluna. Aqui vai ser A21, ou seja, elemento segunda linha, primeira coluna. E aqui vai ser A22. Olha como que ela vai ficar. Adotando, né? Aqui, A1J igual a zero para 1 diferente de J. O meu I é o meu primeiro elemento aqui, porque é uma matriz, os elementos é do tipo A e J. Então, o Izinho aqui, 1, J1. I, 1, J2. Então, tá vendo que aqui I é diferente de J? Então, bem aqui vai ser 0. Beleza, então, colocar 0 aqui. Já desenhar ela aqui e já coloco 0. E aqui também, 2, 1. I é diferente de J, então aqui é 0 também.
Beleza? Agora, quando I for igual a J, ou seja, linha igual a coluna, eu tenho 1. Então, A1 aqui vai ser 1 e A22 aqui vai ser 1. Pronto, né? Consegui fazer a minha matriz de ordem 2. Beleza? E assim vocês vão fazer para todos os outros casos, tranquilo? Certo? Ainda faltou dizer uma coisa. Indicamos uma matriz identidade de ordem N por IN, ou seja, I de identidade, tá? Tranquilo? Vamos ver aqui dois exemplos agora, tá? Eu tenho aqui, ó, I2 e uma I3, ou seja, matriz identidade de ordem 2, matriz identidade de ordem 3. Certinho? Meninos, então, continuando aqui, a matriz identidade é um caso particular da diagonal. Isso aqui eu já até falei para vocês, né, nessa apresentação. É particular da diagonal porque ela é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal é igual a 1, tá? Note que a matriz identidade, diagonal e triangular, todas elas são matrizes quadradas, tá? Então, se a gente utilizar o diagrama de Venn, nós vamos relacionar essas matrizes quadradas, triangulares, diagonais e identidades da seguinte maneira. Então, olha que legal, como que eu consigo, né, colocar isso dentro de um conjunto? Olha que bonitinho. Matriz identidade está dentro da matriz diagonal. E a matriz diagonal está dentro da matriz triangular. E a matriz triangular está dentro da matriz quadrada. Tá vendo que legal? Consigo colocar isso no diagrama de Venn. Das matrizes apresentadas, quais você determinaria uma matriz nula e por quê? Bem, acho que vocês iam dizer a matriz A e a matriz C. Por quê? Vamos lá. A e C são nulas, pois todos os elementos são iguais a zero. Ou seja, todos os elementos são nulos. Certo? Agora, meninos, observe que a matriz A é quadrada e a matriz C ela não é quadrada. A matriz A possui duas linhas e duas colunas, matriz quadrada, onde M é igual a N. E a matriz C não, ela possui duas linhas e três colunas. Bem, denominamos então aqui matriz nula, aquela que possui todos os elementos iguais a zero. Nesse tipo de matriz, para qualquer I e J com I menor que I menor que M e I menor que J e menor ou igual a N, indicamos uma matriz nula de ordem M por N por 0 M vezes N. Ou seja, se a matriz nula for quadrada por matriz N. Como assim, professor? Olha só. Se a matriz nula for quadrada, eu não vou precisar colocar aqui o número de linha e o número de coluna. Por quê, meninos? Eu tenho que o número de coluna é igual ao número de linha e assim vice-versa, né? Então, aqui vai ficar só 0 e a ordem da matriz, certo? Por exemplo, 0, 2 é uma matriz nula que é quadrada de ordem 2, beleza? Agora, se não, vou colocar aqui um N, se não, meninos, se isso não acontece, aí sim eu preciso colocar aqui o número de linha, por exemplo, 2, né? Vezes 3, que é o número de coluna, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. É o que eu disse para vocês. Aqui, 0, 2 vezes 3, ou seja, 0 M vezes N, tá vendo? M é 2, N é 3, duas linhas, 3 colunas. Agora, já nessa, eu não preciso colocar os meus valores desse jeito, tá vendo? Não preciso colocar a ordem aqui, linha e coluna. Quando você olhar e tiver só um número, automaticamente você sabe que está se tratando de uma matriz quadrada, certinho? Separe as matrizes abaixo em dois grupos, matriz linha e matriz coluna.
Em seguida, identifique a sua resposta. Vou colocar algumas matrizes aqui. Olha só, não vou já falar o conceito para vocês, vou esperar vocês pensar. E eu acho que vocês pensaram da seguinte forma. Professora, da seguinte forma. Essa aqui é uma matriz linha, correto? E essa é uma matriz coluna. Por quê, professora? Porque aqui é só uma linha, aqui só uma coluna. Pronto, é uma resposta esperada, né? Olha só, matriz linha, quando eu tenho só uma linha. Matriz coluna, quando eu tenho só uma coluna. Muito bem, né? Toda matriz que possui apenas linha ou que possui apenas coluna recebe, respectivamente, o nome de matriz linha e matriz coluna. Certinho? Sendo assim, de modo geral, nós temos uma matriz do tipo 1 vezes n, que é chamado de matriz linha. Então, aqui vai ficar, ó, a matriz vai ser 1 vezes 4, que é uma linha, 4 colunas. Uma matriz do tipo m vezes 1 é chamada de matriz coluna. Então, a matriz ela tem ordem 3 vezes 1, tá vendo? Que é 3 linhas em uma coluna. Matriz linha, matriz coluna. Simples assim, né, meninos? Agora vamos para as nossas atividades, tá? Dado a matriz, calcule a diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal dos elementos da diagonal secundária. Então, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou somar os elementos aqui, ó, diagonal principal, soma, tá vendo? E depois eu vou somar os elementos da diagonal secundária. Certo? Então, aqui eu vou somar 2 mais 6 mais menos 1 mais menos 6. E vou fazer a diferença, ele quer a diferença, então a diferença é aqui a subtração, e vou tirar, certo? Ó, diagonal principal, diagonal secundária, tá bom? E eu vou tirar aqui, ó, menos 5, mais menos 4, mais 0, mais 10, certo? Pronto. É assim que eu vou resolver essa questão. Eu somo aqui os elementos da minha diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal, e vou subtrair com os elementos da diagonal secundária. Certinho? Como que eu sei que essa aqui é a minha diagonal principal? Onde I é igual a J. Então, 2 está na primeira linha, é um elemento A e J. Então, ele está primeira linha, primeira coluna, certo? Aqui, eu tenho esse elemento, ele está na segunda linha, segunda coluna. Esse elemento, ele está na terceira linha, terceira coluna. E esse elemento está na quarta linha, quarta coluna. Então, aqui todos os meus elementos, né? Eu tenho I igual a J, tá bom? I igual a J, tá? Primeiro até o fim aqui. Então, quando eu tenho esses elementos aqui, diagonal principal, certinho? Agora, classifique cada matriz em quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha ou coluna. Então, vamos lá. Primeiro aqui, meninos, a letra A é uma matriz linha, porque eu tenho aqui só uma linha, beleza? Matriz linha. A B, tenho todos os elementos igual a zero, então eu tenho uma matriz nula, certo? Aqui, eu tenho uma matriz quadrada, somente quadrada, tá? Não tenho aqui elementos nulos formando triângulo, certo? Então, eu tenho somente aqui a classificação de uma matriz quadrada. Certinho? Aqui,
eu tenho uma matriz quadrada, beleza, mas abaixo, né, da minha diagonal principal, eu tenho 0. Então, ela é chamada de matriz o quê? Triangular. Triangular, porque todos os elementos abaixo da minha diagonal principal é 0. Então, é uma matriz triangular. Aqui, meninos, é uma matriz diagonal. Beleza. Então, é uma matriz diagonal porque eu tenho aqui elementos abaixo e acima da diagonal principal nulos. É diagonal, tranquilo. Só que como é tudo 1, é chamada de matriz identidade. Se fosse outros números diferentes, só seria uma matriz diagonal. Aqui, só tem uma linha. Ou só tem uma coluna. Matriz coluna. Né? Matriz linha aqui, matriz coluna. Tá? Agora, meninos, a questão 3. O traço de uma matriz quadrada é igual à soma dos elementos da diagonal principal. Calcule o traço da matriz. Como que vocês vão calcular traço de matriz? Vocês vêm aqui, ó, e faz a soma. Soma os elementos da diagonal principal, tá bom? Então, vocês vão somar aqui. Então, o traço da matriz, coloca assim, ó, traço é igual aqui 5 menos 9. Aqui, o traço da matriz é igual a menos 1 mais 5 mais 3. É só vocês somar os elementos da diagonal principal, certinho? Agora, a questãozinha 4. Julgue cada afirmação como verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. Toda matriz quadrada nula é uma matriz triangular? Então, vamos pensar, tá? Olha só. Eu tenho aqui uma matrizinha quadrada, certo? E nula. Ó, vou colocar desse jeito aqui. Matriz quadrada e nula. Ela é triangular? Vamos ver. Coloca aqui, ó, os elementos da... Traça aqui a minha diagonal principal. Para ser triangular, os elementos acima ou abaixo devem ser nulos. É? Sim. Então, aqui, verdade. Letra B. A matriz identidade é um exemplo de matriz diagonal? E aí? Para ser diagonal, tem que ter os elementos da diagonal principal diferentes, né? Então, eu tenho aqui a matriz diagonal e todos os outros elementos é igual a 0. Então, isso aqui é uma matriz diagonal. Então, a matriz identidade é um exemplo da matriz diagonal? Sim, é um exemplo. Só que aqui, os meus elementos da matriz diagonal, da minha... Só que o que acontece aqui é que os elementos da minha diagonal principal é igual a 1. Mas a matriz identidade é um exemplo de matriz diagonal? A matriz identidade é diagonal? Sim. Letra C. Toda matriz quadrada é triangular superior? Beleza. Para uma matriz ser quadrada, o que tem que acontecer? Que é o número de linhas ser igual ao número de colunas. Então, 2, 1, 3 e 5 é uma matriz quadrada. E ele diz que toda matriz quadrada é triangular superior, ser quadrada, M tem que ser igual a N. Então aqui eu tenho uma matriz quadrada. E para ela ser triangular, eu preciso dos elementos abaixo ou acima da minha diagonal principal ser 0. Mas aqui ele diz diagonal superior, ou seja, o elemento aqui abaixo ele precisa ser 0. É 0? Não. Então, aqui eu já fiz um exemplo onde quebra isso aqui. Então, aqui é falso. Quando pelo menos um elemento da matriz é igual a 0, então ela é nula? Quando pelo menos um elemento da minha matriz não vai fazer, né, ela ser uma matriz nula, porque para ser uma matriz nula, eu preciso de todos os elementos da matriz iguais a 0, certo? O traço de uma matriz identidade é numericamente igual à sua ordem? Legal essa aqui. Vamos ver identidade 3 e identidade 2, vamos fazer o teste. Identidade 3 quer dizer que ela é uma matriz assim, né?
0100001, ou seja, é uma matriz de identidade de ordem 3. Então, o meu traço é eu somar todos os elementos da matriz da diagonal principal, que vai dar 3. Beleza, aqui ficou igual à ordem. Vamos ver se acontece isso para 2 também. Então, a matriz de ordem 2, a matriz de identidade de ordem 2, ela vai ser 1001. Se eu encontrar aqui o traço, né, que é a soma da minha diagonal, dos elementos da diagonal principal, vai dar 2. Ok, verdade? Sim, isso acontece, beleza? Beleza, meninos? Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Na aula eu explico para vocês as dúvidas e também alguma coisa que não deu para explicar neste vídeo, tá bom?